viciados, tiradores de livros, sejam muito bem-vindos ao último vídeo do ano de 2024 aqui do canal. Eu me chamo Monique e esse é o canal Folheando. Feliz ano novo para todo mundo que está aqui, que esteve comigo, me ajudou a crescer, que me ajudou a monetizar, que comentou, que engajou a gente. Muito obrigada. Se você é novo, tá chegando aqui no último vídeo do canal, se inscreva, porque 2025 promete. Quem não viu ainda o vídeo metas de leitura desse próximo ano, dá uma olhadinha. Foi um dos últimos vídeos que eu postei aqui para vocês verem como que 2025 tá prometendo. Tô aqui olhando para a minha pilha de livros lidos, alguns e-books, né? Então, esse ano eu fiz quase que um trabalho estatístico, porque eu montei gráficos, eu fiz planilhas, tudo para que vocês pudessem acompanhar comigo e eu também tivesse ali uma ideia, mais ou menos, das minhas leituras, tanto porcentagem de livros brasileiros que eu li, porcentagem de autoras mulheres, porcentagem de e-books que eu li, livros físicos, até livros de biblioteca, para poder ter uma estimativa ali de quantos foram, né, em relação ao total de leituras que eu realizei durante o ano. Então, bora começar esse vídeo, que no final eu vou falar pra vocês ali, vou dividir em favoritos, livros que me surpreenderam, o livro que eu menos gostei do ano. Fica até o final e não esquece também de engajar, e a gente vai conversando, comentando, que eu quero saber também quais foram as melhores e as piores leituras de vocês desse ano. Vamos começar então, que eu vou mostrar pra vocês, livro por livro. O que não tiver comigo aqui ou for livro do e-book, eu vou deixar a capa, mas o que estiver aqui eu já vou mostrando cada um dos livros que eu li esse ano e no final eu vou contar quantos foram. Solitária, da Eliane Alves Cruz. Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. O Diário de Bridget Jones, da Ellen Fielding. Cadê Você, Bernadette, da Maria Semple. O Gato que Amava Livros, e esse eu ouvi em audiobook. Fez parte do desafio lá do Geek Freak, que era para ouvir um audiobook. Depois, do Stephen King. Violeta, da Isabel Allende. Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Iain Reid. Vozes, do Arnaldur Indridason. O Crime do Caso Longo, da Eliana Alves Cruz. Exit, do Jeffrey Lindsay. Anotações sobre um Escândalo, da Zoe Heller. O Silêncio do Túmulo, do Arnaldur Indridason. Véspera, da Carla Madeira. A Última Casa da Rua Needles, da Catriana Ward. Ninféias Negras, do Michel Bussi. Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Fôlego, do Tim Wheaton. Memórias de uma Geisha, do Arthur Golden. A Cor Púrpura, da Alice Walker. O Estrangeiro, do Alberto Camus. O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. A Pediatra, da Andrea Del Fuego. A Estranha, Sally Diamond, da Liz Nugget. Eu falo Nugget. Verity, da Colleen Hoover. A Vida Secreta dos Escritores, do Guilherme Musso. O Impulso, da Ashley Aldrain. Uma Família Feliz, do Rafael Montes. 1222, da Anne Holt. O Jogo do Assassino, da Nigaio Marte. A Ilha do Medo, do Luiz Alves. Nossas Palavras, uma coletânea de contos e crônicas de vários autores. A Fera na Selva, do Henry James. Carmila, do Sheridan Le Fanu. Gente, não sei se eu tô falando certo o nome, tá bom? Mas é bem difícil. Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. O Meu Corpo Te Ofende, da Maíra Cuervas e da Marie Marquardt. Conversas entre Amigos, da Sally Rooney. Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli. O Bebê de Rosemary, do Ian Levin. Morte no Internato, da Lucinda Riley. O Massacre da Família Hope, do Riley Sager. Os Sussurros, da Ashley Aldrain. Esses foram os livros que eu finalizei, dando um total de 45 livros. Agora nós vamos falar sobre os livros que eu vou dar continuidade no ano de 2025, que eu comecei e não finalizei agora esse ano. Na Natureza Selvagem, do Jon Krakauer, eu cheguei na página 43. A Outra Garota Negra, da Zakia, da Lila Harris, eu cheguei na página 52. Judas, o Obscuro, do Thomas Hardy, cheguei na página 100. Miss Brontë, da Juliette Gael, que eu também cheguei na página 37. E agora nós vamos falar dos livros que eu cheguei a ler, mas decidi abandonar. Não sei quando vou retomar a leitura. Midsommar, é com muito dó que eu abandonei essa leitura, gente, mas não me pegou. Foi um dos clássicos, assim, que eu tava lendo arrastada. Não sei se não estava ali, né, no momento de realizar essa leitura. E eu li até a página 41, que é o capítulo 3. As Sete Luas, de Mahalia Almeida. Ai, gente, não sei o que aconteceu com esse livro, não. Cheguei na página 95 do Primo Levi, É Isso, Homem. Gente, eu só parei
eu só abandonei esse momentaneamente porque tava pesado, tava difícil. Me causou sensações, né? Assim, é uma história muito, muito pesada se você não estiver bem para poder ler. E eu não estava no clima, então eu abandonei temporariamente. Até porque ele tá na minha lista de leitura dos 45 antes dos 45. Então, gente, entre iniciados, abandonados e livros que eu consegui completar, foram 52 livros. E foram 12.710 páginas lidas. Por mês, deu uma média de 1.059 páginas. Por dia, um total de 35 páginas diárias. Eu poderia ter lido um pouquinho mais, né? Se eu tivesse lido pelo menos umas 50 páginas por dia, 15 páginas a mais, pra vocês verem, faria toda a diferença. 2 páginas que você lê a mais ali durante o seu dia, largando umas horinhas de rede social, vai fazer diferença no final do ano. Da meta que eu estabeleci para a leitura de 12 livros para 2024, consegui cumprir 3. Memórias de uma Geisha, Violeta e A Cor Púrpura. Os iniciados foram 3. Miss Brontë, É Isso Homem, Middlemarch. Espero que no ano de 2025 eu consiga cumprir pelo menos um pouco mais da metade das metas que eu estabeleci. Se você ainda não assistiu o vídeo, vou deixar aqui nos cards ou então aqui no box de descrição, que é o vídeo que eu estabeleço 13 livros para ler em 2025. Agora eu vou deixar com vocês aqui na tela os gráficos que eu criei de acordo com o que eu estabeleci como nota. Eu separei as leituras por autores, nacionalidade desses autores e até me surpreendi esse ano, gente. Então, vou deixar aqui na tela pra vocês e vão acompanhando aí minha voz que eu vou falando, tá? Enquanto eu tô olhando aqui no computador também. Total de livros lidos, 48 livros foram do meu acervo pessoal. 3 livros eu peguei emprestado em biblioteca. 2 livros eu peguei emprestado e depois eu acabei comprando. Que foi o 1222, da Anne Holt, e o Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Esse daqui eu acabei achando numa feirinha de livros por R$5, e esse eu queria ter comigo, porque era um livro que eu queria anotar tudo, né, e de biblioteca eu não poderia fazer isso. 90% dos meus livros lidos foram no meu acervo pessoal, 6% foram livros de biblioteca, e 4% deles foram comprados depois que eu peguei na biblioteca. Sobre as notas, gente, eu não estabeleci um padrão de notas. Eu olhava para um livro e falava assim, não, ele não é um 4, não é um 4,5. Aí, por exemplo, eu dei 4,3 para esse aqui. Nem sei se foi isso mesmo, depois eu vou ver. Quando eu pegava um outro livro, pensava, realmente entre um 4 e 4,5. Ele foi melhor do que esse? Não. Então eu vou dar um 4,2 ou 4,1, enquanto eu dei 4,3 para esse aqui. Aí eu peguei esse daqui. E esse foi melhor do que esse? Foi, mas não foi um 5. Então esse fica 4,5, esse 4,3. Vocês estão entendendo? Foi a partir das primeiras notas que depois eu fui distinguindo os outros. Foi de 1 a 5 a pontuação. E no total, os livros que eu li durante o ano ficaram com uma média ali de 3,9. Bem pertinho de 4. Eu acho que uma nota 3,9 é uma nota boa, certo? A média aí dos livros foi bem elevada. Tiveram alguns livros com uma nota bem baixa, mas aguardem que vocês vão saber quais foram. De 2 a 3 estrelas foi a pontuação que eu dei para 6 livros. De 3,5 a 4 foram 23 livros. De 4,2 a 4,9 foram 12 livros. E nota 5 eu dei apenas 4 livros. Sobre a nacionalidade dos autores lidos, eu fiquei muito surpresa, porque esse ano eu li o tanto de autores brasileiros quanto de autores norte-americanos. É por isso que eu falo, quanto mais autores são ofertados, mais autores são explorados, são publicados, mais acesso a gente tem. Não precisa ninguém falar, leia autores brasileiros. Não, precisa. Enquanto a gente ainda tem essa questão do preconceito de pessoas acharem que sempre o que vem de fora é melhor, a gente precisa mostrar o quanto que os nossos autores são maravilhosos. Mas a oferta é muito mais importante do que você demandar, você mandar as pessoas lerem aquele livro. Se você ofertar, elas vão ter acesso. Então, naturalmente, a gente vai, né, se familiarizando e lendo mais autores brasileiros que falam mais com a gente, que tem mais essa história de vivência, de cultura, de representatividade, da gente se enxergar naquela história ali como
participantes, atuantes ali daquele momento. Às vezes eu leio uma história, por exemplo, da Irlanda, eu acho interessante conhecer a cultura, mas eu vejo assim uma distância tão grande e eu não consigo me enxergar como um participante ali. Eu me enxergo como um ouvinte, alguém conhecendo algo novo, mas não como um integrante, né? Então quando você lê um livro brasileiro é totalmente diferente. É sabe, aquele sentimento de pertencimento, né? Um dos países lidos foram 14 livros de autores brasileiros, 14 livros de autores norte-americanos, 6 livros de autores da Irlanda, 5 de autores ingleses, 3 livros de autores canadenses, 6 franceses, 1 italiano, 1 australiano, 1 do Japão, 1 da Noruega, 1 do Sri Lanka, 1 da Nova Zelândia e 1 do Chile. Lembrando que foram incluídos os livros que eu abandonei também, porque eles foram iniciados para que eu tivesse a dimensão como que tá a minha curadoria literária. Então, em termos de porcentagem, foram 27% de autores brasileiros e norte-americanos, 11% de autores irlandeses, 9% de autores ingleses, 6% de autores canadenses, 6% de autores franceses e aí 2% de autores italianos, australianos, japoneses, noruegueses, srilanqueses e neozelandeses e chilenos. Esse ano eu tinha estabelecido como meta também ler mais e-books, pegar aqui, ó, cadê ele? Pegar aqui o meu Kindle e explorar mais, porque eu observei que eu acabo lendo bem mais rápido quando eu leio e-books. E esse ano eu acho que eu bati meu recorde de leitura, apesar de não ter lido tanto quanto eu queria, porque eu queria ter conseguido ler um e-book por mês. Teve mês que eu li 2, tiveram meses que eu não li nenhum e-book, né? Mas foi importante que eu já comecei a entrar no ritmo e entender que aqui eu leio mais rápido. Se eu quero dar uma acelerada nas minhas leituras, né, é importante ler e-books. E conforme eu estou mostrando para vocês aí na tela, foram 13% das minhas leituras totais de e-books, 2% audiobook, 85% livros físicos. Foram 7 e-books, 1 audiobook e 44 livros físicos. Sobre autores versus autoras. Esse ano eu não consegui equilibrar, né? Autores e autoras mulheres. Eu queria ter conseguido, né, colocar ali bem... Mas chegou quase. É o que eu tô falando pra vocês, né? Sobre brasileiros, a questão de termos autoras que produzam, que escrevam, que publiquemos, que a gente divulgue e que tenha disponível para a gente ter acesso aí à escrita de mulheres que, além da identificação como brasileira, gente, a identificação feminina também é muito importante para a gente. Nada como uma mulher para falar das vivências de outra mulher. Dá uma olhadinha aí no gráfico. E 52% de autores homens e 48% de autoras mulheres. No total foram 27 homens e 25 mulheres. Foi quase lá, foi bem pertinho. Vamos então falar sobre as melhores leituras que eu fiz esse ano. Eu não consegui separar, tipo, o melhor livro, né? Porque eu estabeleci nota. Então eu vim trazer para vocês aqui quais foram os 4 livros que eu dei nota 5, que eu dei nota máxima. Começando por anotações sobre o escândalo da Zoe Heller. Eu acho que vocês já imaginavam que esse livro estaria aqui. Foi um livro que eu amei demais, a escrita da autora, a história. Não é nada clichê, o modo como é contado, o filme inspirado nele também é muito bom. E é um livro curto. Existem livros que o autor embroma, enrola demais e você fala, não, bom, a história já foi contada. Esse aqui eu terminei querendo mais. Eu queria mais dessa autora. Eu queria mais dessa história. Sabe quando o livro termina com esse gostinho de quero mais? Eu acho que não tem como um livro desse não entrar como favorito. Quem quiser saber mais sobre ele, eu comento aquele vídeo de livros que eu não consegui parar de ler. Memórias de uma Geisha. Tem vlog aqui no canal. Eu comento bastante sobre esse livro nesse vlog. Esse livro me fez companhia durante um bom tempo. Não foi um livro que eu li rápido, mas foi um livro que me trouxe aquele sentimento assim de saudade dos personagens, de saudade da história, de muita raiva de alguns. São personagens muito cativantes e fortes que ficam com você durante um bom tempo. Tem hora que você tem vontade de entrar dentro da história e sucar a cabeça
cabeça de algumas pessoas ou abraçar outras. Você chora, você ri, você se empolga, você tem expectativa, você espera que a personagem cresça e se vingue. Então, tudo o que acontece nesse livro é muito envolvente. Esse livro é muito bom e é contado de um modo muito interessante e eu pude conhecer melhor sobre a história das geishas. O filme também é muito bom, eu recomendo. Solitária, da Eliana Alves Cruz. Esse livro, ele é baseado numa história real com uma mãe que perdeu o seu filho durante o seu trabalho. Eu sempre digo que a história em si me impacta muito, porque essa mãe viu a criança no chão, já morta. A cena dela segurando o cachorrinho da família, porque ela teve todo o cuidado com aquele animalzinho e a patroa dela não teve com o filho dela. E quando eu lembro disso, isso aí me traz uma revolta tão grande. Então esse livro, ele vai tratar sobre essa questão misturado com aquele filme, a Regina Casé, onde ela tem uma filha e essa filha não se submete ao que os patrões da mãe dela entendem que é o lugar de empregada, o comportamento ideal de uma filha de empregada. Não sei se vocês já assistiram, eu vou deixar a capa aqui também. Então, é uma mistura dos dois, é muito bom. Mas ele é tão bom que eu li ele muito, muito rápido. Eu acho que eu li em um dia, fiz até vlog aqui pro canal. Leiam, maravilhoso. E o último foi O Impulso. Esse livro me impactou e mexeu comigo de um jeito. Esse também foi um dos livros que eu comento melhor lá naquele vídeo de 5 livros que eu não consegui parar de ler. Ele fala de maternidade compulsória, traz um quê ali. Eu gosto muito de livro que traz criança psicopata ou personagem duvidoso. A criança é psicopata ou a gente não pode confiar muito no que a personagem principal, no que a nossa a narradora conta. Será que ela é confiável ou não? Não entraram como favoritos do ano, mas quase entrou, por pouco, por um detalhe ou outro. Ficou com nota 4.9 o livro Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Também um suspense, uma história que trata de maternidade. Eu li ele junto com o Impulso. E é por isso que eu não dei nota máxima para ele, porque como eu li os dois ao mesmo tempo, tentei comparar as minhas sensações lendo os dois livros. E com certeza eu fiquei muito mais empolgada, eu me senti muito mais representada pelo livro da Ashley. Todos os dois tratam de assuntos bem parecidos, mas eu gostei mais da forma como a autora tratou, até porque o objetivo do Rafael Montes, eu acredito que não era esse, mas era sim trabalhar a questão do suspense, né, da história. O Crime do Cais Valongo ficou com nota 4.8, porque todo mundo sabe que meu Império Romano é o Rio Antigo, e esse livro traz isso de uma forma bem espontânea, divertida, me lembrou muito os livros do Musa. Aqui você vai ter no final, inclusive, referências sobre o que foi contado aqui. Sim, um trabalho baseado no Rio Antigo, nas histórias que aconteceram no Cais do Valongo. Não sei se a galera aqui já conhece, mas se forem para o Rio de Janeiro é muito importante fazer um tour ali por esses locais que contam a história dos escravizados no Brasil. E aqui eles são os protagonistas e eu senti falta demais, eu queria mais. Véspera da Carla Madeira eu dei uma nota 4.3, também gostei muito. Foi um livro que me envolveu, um livro um pouquinho maior, então tem um desenvolvimento bem legal dos personagens. Só que eu dei 4.3 porque eu senti falta de conhecer mais as personagens femininas. Eu achei que ficou muito presa ali aqueles personagens masculinos. Compreensível pra gente entender o posicionamento deles, mas não é justificável. Eu acho que foi aí que esse livro se perdeu um pouco. Mais um livro que eu dei nota 4,5 foi Ninféias Negras, de Michel Busse. Gente, esse livro, ele... Durante a leitura, às vezes eu dava uma sumida, sabe? Tipo assim, ele tem camadas, ele vai crescendo, ele vai trazendo informação devagar, aos poucos. Isso pode ser incômodo para algumas pessoas, né? Pessoas muito curiosas, pessoas que são, né, ansiosas. Então ele não vai se revelar de uma vez um livro que vai trazer uma questão bombástica e que você vai ficar presa. Não, gente. Ele vai esquentando no forninho. E aí quando chega no final, você fica perdida e de repente tudo é elucidado de um jeito que eu tive que ler umas 2, 3 vezes. Que eu fiquei... Quando tudo começou a girar, eu disse...
eu preciso reler esse livro agora. E eu preciso reler, porque eu tenho que agora encaixar todas as pecinhas e ver onde foi que eu me perdi. E Conversas Entre Amigos, né, que ficou com essa nota 4.8, é um livro que traz grandes reviravoltas, que vai trazer aqui uma história super complexa, mas que é muito gostoso de ler, justamente por conta da escrita da autora. Então, ele ficou com essa nota porque foi um livro que me prendeu demais. Durante toda a narrativa, eu queria só ouvir o que os personagens estavam falando, só participar. Então, tá aqui, Conversas Entre Amigos, por isso que Sally Rooney será lida em 2025. Um livro que ficou com uma nota 3.5 e eu não esperava nada dele, por isso que ele tá entrando aqui como uma surpresa positiva. Um livro de páginas brancas que eu imaginei que eu fosse ter dificuldade em ler, mas muito pelo contrário, porque a história é bem legal. Eu tô falando de Fôlego, do Tim Wheaton. Eu não esperava nada desse livro, gente. Eu não esperava absolutamente nada. Precisa ler para você entender o que acontece. E é peculiar, interessante. Por isso foi um livro que entrou aqui como uma surpresa positiva desse ano de 2025. Já uma surpresa negativa, que foi um livro que eu não curti a leitura. Assim, gente, eu gostei. Como é que eu vou falar? Eu não curti, eu gostei. Não é um livro ruim, mas eu esperava tanto desse livro, eu esperava tanto dessa história. E no final das contas eu só achei chato e longo, e eu não queria ler as cartas de uma determinada personagem, porque estava cansativo e eu não queria saber da vida dessa personagem, eu queria saber da vida de outros personagens. E eu tô falando aqui de A Cor Púrpura, da Alice Walker. Infelizmente, eu esperava tanto que eu fosse gostar desse livro, mas não foi o livro que me cativou, não foi um livro que me trouxe, que me emocionou. Em alguns pontos, assim, até, né, eu fiquei, mas a redenção de alguns personagens, a mudança de comportamento deles, assim, eu achei tão inverossímil. E eu queria terminar o livro odiando mesmo, né, esses personagens que foram ruins o tempo inteiro e não ver eles sendo amigos e, enfim, decepção. Não foi um livro favorito, vai entrar pra troca, com certeza. Fazer o quê? E por último, os 3 livros que eu não gostei. Vou do menos pior pro pior. Esses 2 que eu vou mostrar pra vocês agora receberam uma nota parecida, 2,5. Só que um deles foi mais interessante de acompanhar, mais bem trabalhado do que o outro, tá? E eu tô falando desses 2 livros aqui, O Diário de Bridget Jones e Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Esse aqui, pra mim, ainda foi um pouquinho mais interessante do que O Diário de Bridget Jones. Eu marquei esse livro todo com coisas absurdas que a Bridget falava. Coisas absurdas que a Bridget falava, tá? Esse livro aqui, eu marquei algumas partes interessantes até pra trazer pro canal. Então, esse aqui foi um pouquinho melhor do que o outro, apesar de eu ter dado nota 2,5 para os 2. Gente, esse aqui poderia também ter entrado tranquilamente como uma grande de uma decepção, porque eu fui com esse livro altas expectativas. Tem booktuber grande aqui que fala que esse é um dos livros favoritos da vida, surpreendente e tal, e eu já sabia do que se tratava esse livro aqui, ó, só no título, eu já sabia do que era. Não teve nada de espetacular, não teve nada de genial. Só um livro bobo e complicado. Aqui a gente tem uma mulher de 30 anos boba e complicada, que me fez perder a paciência em vários momentos na história. Se você gosta do filme, não leia o livro não, tá? Porque eu acho que o filme, a personagem é muito mais cativante, menos, sei lá, menos infantil. Mas o que ganhou, assim, né, de lavada, é um livro que já tem até resenha negativa aqui no canal, então vocês já devem ter assistido e já devem saber que eu estou falando de Verity, da Colleen Hoover, que é um dos piores livros que se pretende a ser suspense que eu já li na minha vida, né? Eu já sou uma leitora bem experiente aí de livros de suspense e esse livro não tem nada que faça com que ele seja bom. Ele começa com uma personagem chata, com uma personagem nada cativante, e aí já enfia personagem masculino bonitão pra tentar emplacar romance muito mal contado. 2 cenas somente tornou a história interessante, eu achei que iria emplacar a partir daí. A cena da escada e a cena da janela. Só. De resto,
tudo foi depois indo por água abaixo. Final, que é um dos plot twists mais anticlimáticos que eu já li na minha vida. Uma carta de, sei lá quantas, 20 páginas. Gente, 20 páginas. E depois eu fiquei sabendo que tem um pós. Gente, eu fiquei sabendo que tem um pós disso daí. Desse negócio. Tem um pós que acho que contesta tudo que foi escrito. Eu não quero saber. Não quero saber. É ruim, é mal escrito, vai virar filme, não sei por quê. Porque tá numa onda aí de fazer filme de livro ruim, né? Vou assistir? Vou, porque eu sou curiosa. Mas foi um dos piores suspenses que eu li, gente. Não. Ai, eu sei que gosto não se discute, mas, ai, pelo amor de Deus, gente. É muito ruim, é muito mal feito. É um romance hot disfarçado de suspense. Depois vocês dão uma olhada na resenha, anti-resenha, que eu coloquei aqui no canal, pra vocês entenderem por que eu achei esse livro péssimo. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu falei tudo, né? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo completão aí, com um resumão de tudo que eu li durante esse ano. Em 2025 estamos juntos. Eu desejo a todos vocês um feliz ano novo, com muitas leituras boas, muita paz, prosperidade para comprar livro. Saúde, porque até pra gente ler, gente, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar bem física, mentalmente, né, psicologicamente. Então, muita saúde pra todo mundo, pra família de vocês. Obrigada por me acompanhar durante esse ano de 2024. Vocês foram mais do que especiais na minha vida. Graças a vocês, o canal tá monetizado. Não chegamos nos 3.000 inscritos que eu queria, mas acho que conseguimos até melhor, né? Porque às vezes a gente chega nos 3.000 sem engajamento, então vocês me deram engajamento. Quem sabe agora, nesse ano, a gente consegue isso. Manda esse vídeo aí pros seus amigos que você acha que vai gostar e me ajuda a 2025 chegar e bater essa meta ou até dobrar, quem sabe. Um feliz ano novo pra vocês e a gente se vê em 2025 com um vídeo de leituras do mês de janeiro. Tchau, gente. Até ano que vem.